Que bom estarmos juntos mais uma vez, 18º dia da campanha de jejum e oração de 40 dias. Estamos falando sobre o mundo espiritual e hoje eu quero falar para vocês a respeito de alguns segredos espirituais. Tiago 4, versículo 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Efésios 6, versículo 12: Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Queridos, o alvo da nossa luta, qual é? Não é contra a carne, não é contra o sangue. Muitas vezes nós confundimos as coisas quando somos humilhados, feridos, maltratados por pessoas, ficamos magoados, tristes, recusamos a perdoar a pessoa sem nos aperceber que a nossa batalha não pode ser contra a pessoa, ou seja, sangue e carne, pois ela fez isso por uma influência de Satanás. É contra também a nossa luta os principados e potestades, governadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal. Então, o que seriam os principados? Principados são os territórios ou estados cujo governo é um príncipe. Potestades é aquele que tem grande poder ou autoridade, governadores ou poderes deste mundo e forças espirituais da maldade. A luta, ela acontece, ela se trava nas regiões celestiais. O lugar mais alto, que chamamos de o terceiro céu, onde está Deus, logo abaixo, o segundo céu, fica os astros, o sol, as estrelas, etc. E no nível mais baixo, o primeiro céu, fica a região onde atuam os demônios, em um nível que coincide com o lugar onde vivemos. Como podemos verificar? Os demônios só agem neste plano, neste nível, em forma hierárquica. E qual o lugar da oração na batalha espiritual? Precisamos entender que quando enfrentamos uma batalha espiritual, a maior arma que temos é, sem dúvida, a oração. Vejamos o exemplo de Daniel e a afirmação de outros homens de nossa época. Em Daniel 10, versículo 10, mostra que ele está orando pelo povo. Era uma batalha, mas nas regiões celestiais se travava uma batalha que ele não via. O anjo de Deus contra o príncipe da Pérsia, o principado. John Wesley, ele declarou que Deus nada faz a não ser responder à oração. Watchman Nee também declarou que os céus esperam pela ordem da terra. E ainda Deus limitou algumas de suas atividades em resposta às orações do seu povo. Se este não pedir, ele não atuará. Oswald Chambers declarou que a oração é o próprio trabalho. Samuel Chadwick, homem de Deus, que declarou que Satanás não se impressiona com belos sermões, nem com um ensino bem feito, mas ele treme quando um homem ou uma mulher começa a orar. O segredo para vencer suas batalhas espirituais é sujeitar-se a Deus. Sujeitando-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em 1 Samuel 15, versículo 22, mostra que a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Precisamos entender
que mesmo no sacrifício pode haver algo da vontade própria, da vontade humana. Só a obediência honra a Deus de maneira absoluta, pois só ela coloca a vontade de Deus no centro. Para haver submissão, o ego precisa ficar excluído. Mas se a vida estiver centrada no ego, a submissão se torna impossível. Ela só é possível quando alguém vive no Espírito. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário é a mais alta expressão de obediência e autoridade. Quando servimos a Deus, o princípio básico não é escolher a cruz ou qualquer outro sacrifício, mas é escolher obedecer à sua vontade, custe o que custar. Quando servimos a Deus, não somos chamados ao sacrifício, mas a cumprir o seu propósito. O princípio básico não é escolher a cruz, mas fazer a vontade de Deus. Se o princípio sobre o qual trabalhamos inclui rebeldia, então Satanás receberá e desfrutará a glória mesmo por meio de nossos sacrifícios. Saul poderia oferecer bois e ovelhas, mas Deus jamais os aceitaria como sacrifícios oferecidos a ele, porque havia um princípio satânico envolvido. Subverter a autoridade de Deus é subverter ao próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal de idolatria. Está em 1 Samuel 15, versículo 23. Por isso nós que trabalhamos devemos enfrentar face a face a autoridade. Caso contrário, o nosso trabalho ficará sob o princípio rebelde de Satanás e trabalharemos sem reconhecer a vontade de Deus. Em Mateus 7, versículo 21, encontramos nosso Senhor Jesus repreendendo aqueles que profetizavam, que expulsavam demônios e faziam coisas grandiosas em seu nome. Por que foram censurados? Porque o ponto de partida deles foi o ego. Eles mesmos faziam coisas em nome do Senhor. Essa é a atividade da carne. Por isso nosso Senhor declarou os malfeitores e não seus obreiros. Ele enfatiza que só a pessoa que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. Só o que se origina de Deus pode ser considerado sua vontade. Não devemos procurar trabalho para fazer, devemos ser enviados por Deus para trabalhar. Muitos, entretanto, fazem o que gostam e recusam-se a fazer o que não gostam. Jamais analisam a situação para ver se estão agindo em obediência. Por isso, muito trabalho passa a ser executado pelo ego e não pela obediência a Deus. A primeira lição que o cristão deve aprender é obediência e autoridade. Estamos sob a autoridade de homens, como também temos homens sob nossa autoridade. Essa é a posição que ocupamos. Na terra, até mesmo o Senhor Jesus não só se encontrava sob a autoridade de Deus, mas também sob a autoridade dos outros. A autoridade encontra-se em toda parte. Há autoridade na escola, há autoridade no lar. O guarda que trabalha nas ruas, embora talvez tenha menos instrução que você, foi estabelecido por Deus como autoridade sobre você. Não deveríamos nos preocupar com o certo ou com o errado, com o bem ou com o mal. Antes deveríamos saber quem é autoridade sobre nós. Quando ficamos sabendo a quem devemos estar sujeitos, naturalmente encontramos nossa função no corpo. Muitos cristãos não têm a menor ideia do que seja submissão. Por isso, há tanta confusão e desordem. Desde a queda de Adão, a desordem prevalece no universo. Cada um pensa saber mais que Deus. Essa é a loucura da queda. Devemos nos libertar de tal engano, pois isto não passa de rebeldia. Observe no Novo Testamento como Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, Pedro e Marcos trabalharam juntos. Uns eram os responsáveis, enquanto outros ajudavam.
Hoje percebemos que muitos estão tentando servir a Deus independentemente, e um falando contra o outro, usando as mídias, as redes sociais, para falarem uns contra os outros e se isolarem achando que são os certos. Jamais se colocaram sob autoridade delegada e, desse modo, inconscientemente pecam contra a autoridade de Deus. A autoridade espiritual não é algo que se obtém por esforço. Ela é concedida por Deus a quem quer que Ele escolha. Ninguém pode rejeitar a autoridade delegada por Deus com uma mão e receber Deus com outra. Então, cuidado, vigia. Cuidado quando você abrir a sua boca para se levantar contra alguém que foi constituído por Deus. Deus tem os seus olhos sobre a terra e continua a procurar o justo. Que Ele possa encontrar no seu coração uma terra fértil, alguém capaz de se sujeitar a Ele, de se submeter a Ele, de resistir ao diabo e afugentá-lo. Que a mão do Senhor permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.